Yes! Sejam bem-vindos ao poderoso Tadel, Tadel da Páscoa, né? Hoje estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E você que é líder de Life Group, esse Tadel é para você. Mas você que ainda não é líder de Life Group, mas você quer ser líder de Life Group, você quer se qualificar, você quer crescer, e você que talvez nesse momento você não está pensando em ser líder de Life Group, mas você quer aprender mais princípios de liderança espiritual, uau, você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao Tadel Online da Paz Church de São Paulo. Eu quero dizer o seguinte: hoje nós vamos ter um pastor precioso que vai estar ministrando aqui. Ele faz parte da nossa equipe sênior aqui da Paz Church de São Paulo, o pastor Gilson. Eu quero até dar uma pequena introdução, porque muitos ainda não conhecem o pastor Gilson. O pastor Gilson, ele nasceu e foi criado dentro da Paz Church de Belo Horizonte. Meu pai, que fundou a Paz Church em Belo Horizonte, na época ainda era chamada Igreja Evangélica Nazareno, e o meu pai, então, ganhou o pastor Emílio para Jesus, e o pastor Emílio que foi o pastor que ganhou o Gilson para Jesus. Desde criança o Gilson converteu, entregou a vida a Jesus. Antes dele nascer, a mãe dele já congregava lá na nossa igreja em Belo Horizonte. E o pastor Gilson, ele depois foi missionário em Fortaleza, fundou uma grande igreja, uma igreja que tem entre 1.500 e 2.000 pessoas, chama-se Casa do Pai, mas na realidade é a Paz Church, só com outro nome também, e faz parte dessa família maravilhosa. E o pastor Gilson hoje está somando com a equipe aqui em São Paulo. Ele veio para participar até Jesus voltar, para a gente realmente somar nessa equipe global de Atos em Ação para ganhar as nações por Jesus. Então a gente se sente super animado. Quero que vocês recebam o pastor Gilson nesse momento, em nome de Jesus. Pastor Gilson. Obrigado, pastor Eibe. É uma alegria estar aqui com todos vocês. E como o pastor Eibe falou, né, eu nasci nesta igreja, né? Antes de nascer, eu já era membro dessa igreja, como ele disse, ainda com o nome Igreja Evangélica Nazareno, porque nem o projeto Amazônia, né, que deu o nome à Paz Church, existia. E eu cresci recebendo de Deus através dessa igreja, sou tão grato por isso. Sou casado com a pastora Aline, uma mulher maravilhosa também, pai de 3 filhos, e é uma alegria estar com você aqui hoje, amém? A palavra que eu quero ministrar com você hoje aqui, eu estou intitulando O Clamor do Trono, e tem como base o texto de Isaías, no capítulo 6, eu quero ler com você então agora os versículos 1, 2 e 3, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías estava aqui tão impactado com aquilo que estava acontecendo ao redor do trono. Toda essa visão maravilhosa e grandiosa do que estava acontecendo ao redor do trono. E de uma maneira muito incrível, Isaías começa a descrever não o trono, não a voz de Deus, mas o que estava ao redor do trono, as vozes dos serafins que estavam ali clamando uns aos outros. E isso me lembra muito quando nós chegamos à igreja e nós conhecemos a igreja. Nós também ficamos tão impactados com tudo o que está acontecendo na igreja, ao redor do Senhor. Todas as pessoas orando, todas as pessoas adorando, sabe, todas as pessoas apaixonadas por Jesus. E quando as pessoas conhecem a igreja pela primeira vez, elas começam a congregar, elas ficam assim impactadas
impactadas com tudo isso, e elas começam a se envolver com o que está ao redor do trono do Senhor. Elas veem pessoas adorando, começam a adorar também. Elas veem pessoas orando, começam a orar também. E tudo isso é maravilhoso. É muito lindo quando nós começamos a nos envolver com todas essas coisas. Agora, é muito impactante quando os nossos olhos se abrem para ver tudo isso que acontece ao redor do trono. Isso aconteceu com Isaías, acontece com todos nós, assim como aconteceu com Isaías. Os olhos dele se abriram nessa visão e ele começou a ver os serafins que estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós conhecemos a igreja, nós começamos a experimentar a presença de Deus em meio à adoração. Nós nos envolvemos e ficamos tão impactados com tudo isso que está acontecendo ao redor do trono. Nós nos entregamos nessa adoração. Nós começamos a ficar impactados com o amor dos irmãos, o amor de uns para com os outros. E isso impacta tanto a nossa vida. Nós começamos a descobrir que toda a terra está cheia da glória do Senhor, que existem bilhões de pessoas adorando ao Senhor junto conosco, que o Senhor está realmente sendo pregado, o Senhor está sendo exaltado, adorado nas nações, e isso nos impacta tanto. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Isaías ele teve essa visão, ele começou a ser impactado. Isaías ele teve uma ação. Ele não simplesmente ficou ali observando, mas ele agiu de acordo com aquela visão que ele estava tendo. E aqui eu quero te falar uma verdade. Leia comigo aí, olha. Para qualquer bênção que a gente experimente, o Senhor espera uma ação correspondente. Sabe que eu tenho conhecido muitas pessoas dentro das igrejas ao longo dos anos, que elas não têm experimentado tudo de Deus, porque quando elas experimentam qualquer coisa, elas não correspondem. Quando elas ouvem uma palavra, elas não correspondem. Quando elas veem pessoas sendo curadas, elas não correspondem. Muitas pessoas não estão vivendo tudo que Deus sonhou e planejou para ela, porque elas não estão aprendendo a responder aos céus. E eu quero te dizer isso: para qualquer bênção que a gente experimente, o Senhor espera de nós uma ação correspondente. Por exemplo, você se lembra quando o Espírito foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, né? Houve aquele som de um grande vento impetuoso, e aí as línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada um. Então as pessoas, aquela multidão afluiu ao ouvir aquele som, e o apóstolo Pedro começou a pregar. Depois que o apóstolo Pedro pregou, você lembra o que aconteceu? Leia comigo aí Atos 2, 37 e 38, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Você entende que houve uma ação correspondente. Eles viram aquela manifestação do Espírito, receberam a palavra e tiveram uma ação que estava respondendo àquela palavra. Isaías, da mesma maneira, quando ele teve aquela visão, ele teve uma ação correspondente de confessar seu pecado. Eu quero falar uma frase para você, que ela mexe muito comigo, porque nós temos a revelação da justificação. Nós somos 100% justos, 100% aceitos na presença de Deus, não é? Só que a justificação não faz desnecessária a santificação.
Porque às vezes as pessoas falam, então eu já sou justificado mesmo. E aí elas esquecem de confessar os pecados, de se arrepender. Não, querido. Nós não aceitamos pecado das nossas vidas. Nós não queremos na nossa vida nenhum erro, nada que venha contra a vontade do Senhor. Nós sabemos que somos aceitos, que somos amados, que somos justificados, mas que os santos continuem a santificar-se. Amém? Eu quero então falar com você aqui dessa atitude de Isaías. Leia comigo aí agora o verso 6 e 7. Olha o que diz. Quando Isaías confessou, olha o que aconteceu. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que os teus pecados, olha bem, amado, os teus pecados, a tua iniquidade, o Senhor quer trabalhar isso com todos nós. E o serafim falou isso com Isaías: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Sabe que o Senhor tem perdão para nós, mas o que eu quero mostrar para você aqui é que quando Isaías teve aquela visão, ele teve uma ação correspondente. Qual foi a ação correspondente dele? Ele confessou o pecado dele ali e o pecado do povo dele diante do Senhor. Só que quando Isaías confessou, o céu também teve uma ação correspondente. O Senhor mandou ali, aquele serafim pegou aquela brasa viva no altar com uma tenaz e foi lá e tocou a boca de Isaías e falou com ele: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmãos, quando nós perdoamos, quando nós confessamos, nós não estamos confessando ao vento, não. O céu responde ao nosso arrependimento. A purificação, a palavra do Senhor diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós temos uma ação para com o céu responde de volta. Amém? Agora eu quero te falar uma outra frase que eu acho muito poderosa. Você pode repetir aí na sua casa onde você está essa frase, que diz: a santificação me dá autorização. E eu quero te falar sobre isso. Por exemplo, olha aqui o que diz Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós queremos ver o Senhor, amém? Mas é a santificação, é a paz com todos e a santificação que nos dá a autorização. Você pode repetir de novo? Santificação me dá a autorização. Existem certas coisas na vida cristã que nós não vamos experimentar até que decidamos começar a nos santificar, confessar nossos pecados, nos arrepender. Mas no dia que nós decidimos, eu vou viver em santidade completa, dedicação completa ao Senhor, nós começamos a experimentar coisas tremendas e maravilhosas que o Senhor planejou para nós desde a fundação do mundo, amém? E isso, santificação, nos dá autorização. É também o que aconteceu com Isaías. Olha o verso 8, o que diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que aconteceu aqui? Quando Isaías confessou o pecado dele, ele recebeu aquela resposta do céu, ele foi tocado por aquela brasa viva, ele foi ali perdoado e a iniquidade foi tirada, ou seja, Isaías foi santificado. Mas quando ele foi santificado, ele recebeu uma autorização para uma coisa diferente. O versículo que nós lemos diz: depois disto, ele ouviu a voz do Senhor. Depois da santificação, ele recebeu uma espécie de autorização para ouvir uma coisa que ele não estava ouvindo. Até aquele momento, ele só ouvia o que estava ao redor do trono, mas quando ele confessou, ele se arrependeu. Ele recebeu aquela autorização, não mais para ouvir o que estava ao redor do trono, mas para ouvir o que vinha do trono, a voz do coração de Deus. Em algum momento naquela visão,
Isaías, contemplando a santidade do Senhor, contemplando aquelas vozes, em algum momento, ele começou a olhar para si. E eu creio, particularmente, que quando ele viu a santidade do Senhor, ele começou a perceber quem ele poderia ser. Quando nós contemplamos a santidade do Senhor, irmãos, o Senhor vai nos revelando a nossa identidade, quem Ele nos criou para ser, quem nós podemos nos tornar no Senhor. E Isaías não quis mais carregar aqueles pecados e ele confessou. E ele recebeu a santificação. Depois disso, ele ouviu a voz do Senhor, porque santificação nos dá autorização. Você quer ir mais fundo no Senhor? Você quer fazer coisas maiores no Senhor? Começa a buscar uma vida de constante santificação. Todos nós, irmãos, podemos melhorar todos os dias e andar em santificação. Sempre que nós recebemos do Senhor, precisamos ter uma ação correspondente. Mas sempre que nós temos uma ação para com o Senhor, o céu também tem uma ação correspondente e começa a ficar gostoso demais. A gente respondendo ao céu, o céu respondendo a nós respondendo ao céu, e a nossa vida vai crescendo para a glória do Senhor. E eu quero te falar mais essa frase aqui, olha. Sempre que o Senhor te chama e você responde, o Senhor corresponde. Você nunca vai fazer uma coisa para o Senhor que o Senhor não vai ter uma resposta de volta. Você lembra o que a Bíblia diz? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Sempre o Senhor está pronto a responder às nossas ações. Eu quero te lembrar que Isaías, ao ter aquela visão, ele confessou e o céu teve uma ação correspondente. Você lembra o que aconteceu? Quando ele começou a confessar, vendo o trono, o serafim voou para ele, trazendo essa brasa viva. O serafim tocou Isaías com essa brasa viva. E de repente uma coisa mudou. Isaías não estava mais ouvindo as vozes do serafim, porque agora ele foi santificado, ele recebeu uma autorização para ouvir o que vinha de lá, do trono do Senhor. Ele começou a ouvir o coração de Deus, que estava perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías não estava agora mais impressionado com o que estava acontecendo ao redor, com toda aquela adoração. Isaías não estava mais impressionado com a beleza do que estava ao redor do trono, mas ele tinha sido capturado pela voz do coração de Deus, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Hoje eu quero falar com você uma coisa. As multidões ouviram muitas coisas de Jesus. As multidões ouviram muitos ensinos maravilhosos de Jesus. As multidões ouviram tantas coisas de Jesus. Mas essa voz, a quem enviarei e quem há de ir por nós, não se calou. A quem enviarei e quem há de ir por nós foi uma voz que aquelas pessoas mais íntimas de Jesus ouviram. As multidões viram muitos milagres, as multidões receberam muitos ensinos, mas aqueles discípulos mais íntimos de Jesus estavam com ele após a ressurreição. E antes de Jesus subir para o Pai, ele veio revelar para os discípulos o coração dele, aquilo que estava mais profundo, a última coisa que ele disse antes de subir dessa terra. Ele falou: ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi a última coisa antes de Jesus subir. Foi o coração dele. Foi o pedido, o último pedido dele. A nossa vida deve ser uma resposta a esse pedido de Jesus. É muito lindo
quando nós estamos nos envolvendo em adoração e nós estamos recebendo da vida dos irmãos, recebendo uns dos outros, adorando a Deus, orando. Mas eu quero te dizer, hoje é um dia que eu sinto que o Senhor quer nos chamar mais fundo, não apenas a ouvir o que está ao redor do trono, mas ouvir o coração de Deus. Nós vamos nos tornar líderes de life groups, nós vamos convidar as pessoas para o life group, nós vamos evangelizar nossos familiares, amigos, parentes, aqueles que estudam, que trabalham conosco, mas não é só porque todo mundo ao nosso redor está fazendo, mas é porque esse é o coração de Deus, esse é o desejo do Senhor. A nossa vida deve ser uma resposta a esse desejo do Senhor, que continua perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Existem lugares, querido, que só você pode ir, na sua família, na sua empresa. Existem pessoas por quem o céu chora. Existem pessoas por quem Jesus deu a própria vida. Estão lá no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, em meio à sua parentela. E o Senhor hoje espera uma resposta de cada um de nós. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, a minha escola, a minha faculdade, a minha empresa, ao lugar onde eu trabalho. A nossa vida deve ser uma resposta a isso. Por muito tempo eu tenho tomado essa decisão. Eu não quero ir a um culto, eu não quero ir a um life group sequer, sem convidar uma pessoa para ouvir o Evangelho. Eu não quero viver um dia sequer da minha vida sem evangelizar alguém. Irmão, se você andar comigo, você vai ver. Eu evangelizo todo mundo ao meu lado. Eu evangelizo, eu mudei agora para um prédio. Eu já evangelizei todo mundo que trabalha, os porteiros, o pessoal que trabalha na limpeza, as pessoas do mercadinho de lado. Porque eu quero que a minha vida seja uma resposta ao coração de Deus. Você consegue imaginar essa cena? Você está com uma pessoa no leito de morte, no hospital. Uma pessoa muito preciosa para você. E de repente, essa pessoa olha para você, segura sua mão e fala assim: olha, eu quero te fazer o meu último pedido. E você fala: pois não, pode dizer. Talvez uma pessoa muito querida, seu pai, sua mãe, alguém assim. E aquela pessoa te faz o último pedido. Você concorda comigo que você iria fazer todo o esforço para realizar aquele pedido daquela pessoa que você ama tanto, que foi o último pedido dela aqui nessa terra? Pois é, querido, o último pedido de Jesus aqui nessa terra, antes de subir para o Pai, foi esse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai vencer a vergonha, a timidez. Eu quero dizer, eu também às vezes fico com vergonha, tímido de falar a primeira vez com uma pessoa, mas no poder do Espírito Santo nós vamos vencer isso e nós vamos pregar o Evangelho em todo mundo. Eu já vejo com os olhos da fé agora, você que está recebendo essa palavra, que você vai ter uma ação correspondente de dizer: sim, Senhor, eu vou me santificar. Sim, Senhor, eu vou me consagrar. Sim, Senhor, eu vou ter a ousadia de pregar o Evangelho, de convidar as pessoas para os life group, para o life online, para os cultos online. Eu vou pregar o Evangelho na minha casa, no meu trabalho. Eu sei, eu já vejo com os olhos da fé. O Senhor vai te encher e vai te encorajar, e você vai fazer coisas maravilhosas em Deus, no nome de Jesus. Onde você está aí, eu queria orar por você agora, e eu quero desafiar você a crer que o Senhor Jesus acredita em você. Há muitos anos atrás, eu era só um menino. Muitas pessoas nunca acreditavam em mim. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus acreditava em mim. E a minha liderança ficou acreditando em mim, ficou falando: Deus vai te usar. E aí eu comecei a acreditar também. E eu comecei a me santificar, queridos. E eu creio, juntos nós vamos pregar o Evangelho em todo mundo e ser uma resposta ao coração de Deus. Senhor, eu quero orar por essas pessoas agora. E eu quero pedir ao Senhor que, assim como o Senhor me impactou tanto com essa voz que vem do teu coração,
A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu quero pedir ao Senhor para a tua glória, que o Senhor dê a essas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora uma ação correspondente a essa palavra, uma atitude para com a palavra do Senhor. E eu te peço que essas pessoas comecem agora a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Senhor, e que isso fique repetindo no espírito dessas pessoas: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu quero pedir ao Senhor que essas pessoas recebam agora, a tua palavra diz que o Senhor já nos deu espírito de ousadia, que essas pessoas recebam isso agora, para que elas façam da vida delas uma resposta ao clamor que vem do teu coração: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E que a resposta delas seja agora: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós profetizamos milhões e milhões e milhões de pessoas salvas em São Paulo, capital. Milhões e milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões no estado de São Paulo, no Brasil e nas nações, na África, na Ásia. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos e sabemos que vai acontecer para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você. Pastor Eibe, muito obrigado por estar junto aqui. Glória a Deus. Uau, que poderosa palavra. Muito, muito obrigado, pastor Gilson. Muito obrigado. Que bênção, né, gente? Uau, como nós sentimos honrados que o pastor Gilson, a pastora Aline e a sua querida família, eles têm 3 filhos lindos, fazem parte dessa equipe pastoral. Eles serão os pastores de missões e nós estamos olhando com muitas expectativas, estamos muito animados mesmo. E eu quero, nesse momento, também fazer aquilo que eu prometi para vocês no último Tadel, que nós iríamos então compartilhar para vocês a trajetória para poder se tornar um líder de life group. Veja bem, o pastor Gilson falou de uma forma tão poderosa, alguns segredos impressionantes. Ele falou que quando a pessoa tem um impacto, a primeira vez que ela está na presença manifesta de Deus, na adoração, seja o profeta Isaías diante dos serafins, seja alguém que visita um culto de celebração onde Jesus está sendo exaltado, ela vai ter um impacto, ela vai corresponder depois, se ela corresponder com aquela presença manifesta de Deus, e ela arrepender, aí Deus corresponde do céu, manifesta a presença dele e fala com ela. Mas agora ela não vai só ouvir o que está acontecendo ao redor do trono, ela vai ouvir do próprio trono. E o que ela vai ouvir? Quem há de ir por mim? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Então todo cristão deve, como o pastor Gil estava falando, querer estar super envolvido na obra de Deus. Agora escuta bem, quando você está super envolvido na obra de Deus, um dos maiores segredos é esse, é dar fruto permanente. Não adianta só ganhar vidas para Jesus, se aquela pessoa depois for deixar Jesus, for perder aquela fé viva em Jesus. Por isso que Jesus nunca mandou ide fazei convertidos. Jesus disse ide fazei discípulos. Fazer discípulos. E nós temos aprendido pelos princípios da Bíblia que, como a igreja primitiva fazia discípulos, ela fazia no contexto de pequenos grupos que nós chamamos life groups. Pode ser chamado células também, mas nós chamamos life groups. Então a nossa igreja tem 106 life groups. Ela inaugurou agora, mês passado, faz um mês agora que inauguramos, mas já existíamos antes, mas agora oficialmente inauguramos, e já temos 106 poderosos life groups. Agora, claro, para liderar um life group desse, e está ganhando muitas almas por Jesus, e fazendo discípulos, e fazendo discípulos que por sua vez também vão te ajudar a cuidar daquelas vidas, e fazer mais discípulos, para liderar um life group, tem que ser qualificado. A própria Bíblia fala que é excelente obra, almeja
quem deseja ser muito usado por Deus, quem deseja ser pastor, quem deseja ser líder de life group, porém a Bíblia fala, deve ser qualificado. É necessário, portanto, que seja qualificado. Então, vamos ver as qualificações que nós pedimos que você tenha para que você possa ser um líder de life group. Agora, antes de ver essas qualificações, vamos lembrar, nós vamos ter a grande missão Casas de Paz, Casas de Paz. A missão Casa de Paz vai acontecer dias 11 de agosto até 4 de setembro. Então, quem vai poder liderar essas Casas de Paz? Essas Casas de Paz vão ser quando os nossos life groups, até lá, talvez nós já vamos ter umas 160 life groups, esses life groups vão pulverizar em muitos pequeninhos grupos de evangelismo, por 4 semanas, do dia 11 de agosto até dia 4 de setembro. E durante essas 4 semanas, elas vão todas evangelizar em pequenos grupos, que se chamam Missão Casa de Paz. Mas para liderar uma Casa de Paz, a pessoa tem que ser qualificada já para ser líder de life group. Por quê? Porque essa Casa de Paz vai ganhar muitas pessoas por Jesus e depois ela poderá, depois dessas 4 semanas, já se transformar num life group. Olha só que coisa emocionante. Então, para liderar a Casa de Paz, tem que ser qualificado já para ser um líder de life group. Então, quais são as qualificações, pastor Eibe, para ser um líder de life group? Vamos ver aí as qualificações para ser um líder de life group. Veja bem, em primeiro lugar, ser um discipulador. Eu já mostrei aqui as qualificações para ser um discipulador, tá? E nas próximas semanas nós vamos estar aprofundando em tudo isso, claro. Segundo lugar, ser batizado por imersão. Nós vamos estar anunciando a data do batismo, nós estamos muito animados, vai ter, então, ser batizado por imersão. E, em terceiro lugar, completar o TLC em videoaulas com acompanhamento posterior do discipulador. O que é isso? O TLC é o treinamento de líder de célula, e você pode fazer isso em casa, você pode fazer esse curso todo em casa, são vários vídeos que você poderá assistir pela internet, e o seu discipulador depois vai fazer perguntas, só para garantir que você está entendendo o conteúdo, então é o acompanhamento do seu discipulador. Quarto lugar, completar o Expresso 2. O que é um Expresso 2? É um treinamento intensivo, que nós temos num sábado à tarde e à noite, e nós vamos estar te dando essas datas, mas essa data realmente é antes da missão Casa de Paz, tá certo? E nós já demos essa data, eu vou estar dando no breve futuro de novo, tá? Para você proteger essa data no seu calendário, para você poder fazer esse grande intensivão, para treinar para se tornar um líder de life group. O que mais? 5, frequentar fielmente o Tadel, que é essa reunião, tá certo? Por 2 meses antes de se tornar líder. E continuar fiel no Tadel, porque esse Tadel, ele não... O que significa Tadel, pastor Eibe? Tadel significa treinamento avançado de líderes. Treinamento avançado de líderes. Por que é avançado? Porque não é só como uma faculdade teológica ou uma escola bíblica. Sabe por quê? Numa faculdade, eu formei da faculdade teológica, não tenho nada contra, mas numa faculdade teológica ou no instituto bíblico, a pessoa só vai lá, estuda, mas muitas vezes não está pondo em prática. Não, o Tadel, ele é treinamento avançado de líderes, porque você aprende cada princípio aqui profundo, muitas vezes a nível de faculdade teológica mesmo, só que você tem a vantagem que durante a semana você coloca em prática no life group, no discipulado, no evangelismo. Por isso que não é só um treinamento de líderes, é um treinamento avançado de líderes, tá certo? Vamos ver o número 6. Completar os outros 2 níveis do discipulado e continuar sendo discipulado 1 a 1 regularmente. Então, você já completou o primeiro nível, discipulado, para se tornar um discipulador. Agora, para se tornar um líder de life group, você completa os outros 2 níveis de discipulado e continua sendo discipulado 1 a 1. Olha só que
privilégio de ter um discipulador, um mentor que caminha com você. Não é ninguém mandando em você, não é nada disso. É alguém que está aí para amar você, para servir você, para estar juntos, caminhando juntos e crescer espiritualmente. Um bom discipulador, ele olha nos olhos do seu discípulo, ele diz, olha, em relação ao nosso discipulado, eu existo por uma razão somente, é de lavar os seus pés e ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Vamos continuar? Aleluia, glória a Deus. Auxiliar o líder do Life Group a pastorear e conduzir 2 ou mais pessoas através do livro Acompanhamento Inicial. Que coisa bonita. E aí, uma vida cristã exemplar, incluindo o casamento legalizado e aprovação para ser líder pelo seu discipulador e pelo seu líder de grupo familiar. Por fim, você vai ter uma entrevista com o seu pastor de rede para ser aprovado e você se tornará um poderoso líder de Life Group. Bem, no próximo Tadel, já de domingo que vem, nós vamos aprofundar muito mais em algumas dicas. Eu quero te dar algumas dicas. Você que já é líder de Life Group, você que pretende ser líder de Life Group, eu quero dar umas dicas, assim, para a glória de Jesus, muito fortes para os líderes de Life Group. Até lá, Deus abençoe e um forte abraço. E não esqueça, isto é só o começo.